Aula sobre tangência. O conteúdo da aula de hoje é tangência. A aula constará das seguintes etapas. Inicialmente, será mostrado como se traça uma reta tangente a uma circunferência. Em seguida, como traçar duas circunferências tangentes externas e duas tangentes internas. A seguir, serão mostrados 5 procedimentos. O primeiro é, dada uma circunferência e um ponto P fora dela, traçar duas retas tangentes a essa circunferência. O segundo procedimento diz respeito ao traçado de duas retas tangentes externas a duas circunferências dadas. O terceiro procedimento diz respeito a traçar duas retas tangentes internas a duas circunferências dadas. Enfim, os dois últimos procedimentos dizem respeito a circunferências tangentes a circunferências. No primeiro, traçar uma circunferência tangente externa a outras duas circunferências dadas. E o último, traçar uma circunferência tangente interna a duas circunferências dadas. Então, a ideia de tangência é a seguinte: é quando uma curva toca uma reta em um único ponto, ou duas curvas se tocam em um único ponto, sendo este o ponto de tangência. Aqui nesse exemplo, é possível ver uma circunferência que toca uma reta no ponto T, que é o ponto de tangência. As retas tangentes, elas têm uma propriedade. Elas são perpendiculares ao raio da curva no ponto de tangência. Nesse caso, o ponto de tangência é o ponto T. Então, o raio da curva no ponto T é o segmento de reta que sai do O, que é o centro da circunferência, e vai até T. Então, é o segmento OT. É o raio da curva nesse ponto de tangência. Se por acaso nós tivéssemos um outro ponto de tangência localizado em um outro local da circunferência, por exemplo, um ponto de tangência S, em outro local, o raio da curva no ponto S seria o segmento OS, ou seja, o segmento de reta que tem início em O e vai até S. E aí, então, poderia-se ter uma outra reta tangente a essa circunferência que tocasse a curva no ponto S. Para dar seguimento ao traçado da reta tangente a uma circunferência, existem dois meios, pelo menos dois meios. Então, dada uma circunferência e um ponto de tangência, como se procede o traçado da reta tangente? E um ponto de tangência. Posto isso, é solicitado que se trace uma reta tangente a essa circunferência que passe pelo ponto T. E aí eu penso, o que é que eu sei de retas tangentes? Eu sei que ela é perpendicular ao raio da curva no ponto de tangência. E aí eu penso, cadê o raio da curva no ponto T? Nesse caso aqui é o ponto de tangência. É o segmento que sai de O e vai até T. Então, eu vou ligar o O até T. E eu obtive o raio da curva no ponto de tangência. Porque eu lembrei que a reta tangente tem essa propriedade. Ela é perpendicular ao raio da curva no ponto de tangência. Ora, se ela é perpendicular ao raio da curva no ponto de tangência, eu só preciso fazer aparecer aqui uma perpendicular ao segmento OT e que passe pelo ponto T. Para fazer isso, eu tenho duas opções. A primeira opção é por meio da mediatriz.
Se eu escolher traçar por meio da mediatriz, eu vou prolongar o raio da curva no ponto de tangência, vou abrir o meu compasso numa abertura qualquer, vou centrar no ponto T e vou marcar 2 pontos, um internamente a circunferência e o outro externamente, ambos os pontos em cima do raio e seu prolongamento. Então, eu vou nomear aqui os pontos, vamos chamar, por exemplo, de A e B. Quando eu faço isso, o que é que eu estou determinando? Eu estou determinando que existe um segmento AB e que o ponto T é o ponto médio desse segmento. Por quê? Porque eu escolhi a abertura do compasso qualquer e marquei o mesmo tanto para a esquerda de T e para a direita de T. Agora que eu já determinei isso, eu vou traçar aqui a minha mediatriz. Abro o compasso, uma abertura qualquer maior que a metade e vou traçar um arco. Com a mesma abertura, eu centro na outra extremidade do segmento, no caso A, e vou cortar o arco. Determinei, então, os 2 pontos que vão me dar a direção da mediatriz. Vamos chamar aqui de C e aqui de D. Agora, eu traço a mediatriz e ela vai necessariamente passar por T, porque eu estipulei que o T é o ponto médio do segmento, e a mediatriz é a reta que passa pela metade do segmento. Além disso, ela é perpendicular ao segmento. Então, esse é o primeiro modo de se traçar uma reta tangente a uma circunferência, dado o ponto de tangência. O segundo modo diz respeito a traçar uma perpendicular pela extremidade do segmento. Vamos marcar então aqui o centro da circunferência e um ponto de tangência T. Então, eu vou traçar o raio da curva no ponto de tangência, que é o segmento que tem início T. Traçado o raio, eu vou fazer uma perpendicular pela extremidade do segmento OT. Por quê? Porque a minha perpendicular precisa passar por T. Então, eu abro o meu compasso numa abertura qualquer, centro em T, porque a perpendicular precisa passar por T, e eu traço um arco. O lugar que esse arco corta o raio da curva, eu marco o primeiro ponto, que eu posso chamar de A. Com a mesma abertura, eu centro o meu compasso em A e traço um segundo arco. E aí eu determino um ponto B. Com a mesma abertura, eu centro o meu compasso em B e traço um terceiro arco. Esse terceiro arco vai cruzar o primeiro arco que eu tracei e eu vou determinar aqui um ponto C. Com a mesma abertura, eu centro o meu compasso no ponto C e, finalmente, eu traço o meu último arco e determino o ponto D. A reta que passa por D e por T é a minha perpendicular. Então, eu vou traçar e ela é também a minha reta tangente. Então, eu tenho esses 2 modos para traçar uma reta tangente a uma circunferência, dados a circunferência e o ponto de tangência. Quando se fala em tangência, a gente também fala de circunferência tangente a outra circunferência.
As circunferências, quando elas são tangentes entre si, elas podem ser tangentes internas, quando elas se tocam em um único ponto e uma circunferência é interna à outra, e tangentes externas, quando elas se tocam em um único ponto e externamente. Como é o procedimento para fazer o traçado dessas circunferências tangentes? A gente faz da seguinte forma. Vamos traçar aqui uma circunferência. Vamos marcar o centro O. Vamos traçar aqui uma outra circunferência. Marcar o centro O. Para essa primeira circunferência, nós vamos traçar uma circunferência tangente externa. E para essa segunda, nós vamos traçar uma circunferência tangente interna. Vamos colocar aqui um ponto de tangência, T, e aqui também um ponto de tangência, T. No caso da circunferência tangente externa, nós vamos ligar o centro da circunferência ao ponto de tangência, T, porque quando se trata de tangência, o raio da curva no ponto é sempre uma coisa relevante. E nós vamos também prolongar esse raio, por quê? Porque as circunferências se tocam externamente, são tangentes externas. Em seguida, a gente pega o compasso, uma abertura qualquer, e vamos marcar um tamanho no prolongamento do raio, que será exatamente o local para definir o centro da circunferência tangente externa. Em seguida, por que eu centrei em T? Eu centrei em T porque a minha circunferência externa, ela precisa passar por T, ela precisa tangenciar a circunferência dada no ponto de tangência, que é o ponto T. Então, em seguida, eu centro em O1 e traço a circunferência tangente externa. Para traçar a tangente interna, eu inicio ligando o centro da circunferência ao ponto de tangência. Em seguida, abro o meu compasso, uma abertura qualquer, centro no ponto de tangência pelo mesmo motivo e marco aqui no raio o ponto que será o centro da circunferência tangente interna. Em seguida, eu centro o meu compasso em O1 e traço a circunferência tangente interna, a circunferência dada.